Eu quero agora chamar novamente a Janaína para trazer uma outra notícia. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, revelou que o câncer, que foi originalmente diagnosticado no esôfago, se espalhou para outras partes do corpo e provavelmente coloca agora o ex-presidente numa situação muito mais vulnerável. Janaína Camelo, e ele decidiu parar com os tratamentos, entendeu que tudo aquilo a que se expôs não estava funcionando mais diante do avanço da doença? Pois é, Evandro, Mujica disse que ele não pode passar mais por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, ou mesmo uma cirurgia, por conta da idade dele avançada, né? Ele já tem 89 anos, então ele disse que o corpo dele não aguenta mais. Ele deu essa declaração numa entrevista que ele concedeu para um veículo uruguaio e nessa entrevista, ele fez uma mensagem ali de despedida. Ele disse a seguinte frase: eu peço que me deixem em paz, não me peçam mais entrevistas nem nada, meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo e o guerreiro tem direito ao seu descanso. Foi a frase que ele deu nessa entrevista. Esse câncer dele foi descoberto no ano passado, né? Foi recente agora, como você disse inicialmente, no esôfago. E aí nessa entrevista ele revelou, então, que esse câncer acabou se espalhando para outros órgãos. Mujica disse que agora ele vai se dedicar à fazenda dele, é uma fazenda que fica ali nos arredores de Montevidéu. Então é isso, Mujica revelando, né, que esse câncer se espalhou e dizendo que agora, então, ele não vai passar por mais nenhum tratamento. Mujica, que é uma figura mundialmente conhecida, né, muito reconhecido, muito pelo jeito irreverente dele de ser, e agora ele deu essa declaração. Evandro. Obrigado, Janaína. Piperno, como é que você avalia essa situação do Mujica? Recentemente, Evandro, eu li um livro chamado Chomsky e Mujica, né? Um encontro lá no Uruguai entre Noam Chomsky e Mujica, um encontro promovido por um jornalista americano, um jovem jornalista, por sinal. E eu raramente aprendi tanto em uma obra como nesse livro. As ideias muito claras desses dois austeros senhores. Ele é um ícone da esquerda latino-americana, ele é uma figura exemplar, alguém que governou o seu país com muita honradez e dignidade, e lá no Uruguai mesmo se tornou um símbolo. Aliás, foi o grande patrocinador, o grande padrinho da candidatura do presidente recém-eleito. Aliás, ele foi muito questionado sobre a possibilidade de participar demais na escolha daqueles que vão compor os ministérios do atual presidente, e ele mencionou que não fará nenhum tipo de intervenção, até porque não teria nem condição disso, e falou também que compor equipe de governo dá trabalho demais. Claro. E tem essa situação de Mujica viver na mesma casa de sempre, a mesma casa no campo, uma casa completamente simples, ao lado da esposa, ou seja, ele manteve a mesma situação de vida, digamos assim, mesmo ao longo da presidência e principalmente depois. Fala, Piper. E bem no caso da sua atuação como parlamentar, ele que após ser presidente da República era senador, então ele, há mais ou menos uns 4 anos, ele se despediu da vida pública ao lado, na mesma sessão, que um dos seus grandes adversários, né, nas últimas décadas, o ex-presidente também, o Júlio Sanguinetti, que foi, aliás, um dos artífices do Mercosul, também uma figura, um homem, um uruguaio que foi presidente do país 2 vezes, mais ou menos da mesma geração que Mujica, e foi uma sessão muito emocionante, né, porque aqueles dois austeros senhores lá se abraçando, se cumprimentando e saindo juntos da vida pública. Eu espero que ele tenha, pelo menos nesses últimos dias, o menor sofrimento possível, porque essa doença é cruel, pessoas da minha família já passaram por isso, amigos, enfim, e a gente sabe como isso é duro. Sim. Numa entrevista que ele concedeu agora, nesses últimos dias, ele trouxe uma frase muito interessante. É fácil ter respeito por aqueles que pensam de forma parecida com a nossa, mas é preciso aprender que o fundamento da democracia é o respeito por quem pensa diferente. Por isso, a primeira categoria são os meus compatriotas, e deles me despeço. Dou um abraço em todos. Em segundo lugar, despeço-me de meus companheiros e simpatizantes.
tudo o que quero agora é me despedir, disse Mujica. Langani. Belíssima frase, a começar pelo início, que deveria ser utilizada aqui no Brasil, principalmente pela turma que adora a regulação de rede social. Ele está falando exatamente, é fácil concordar com aqueles que nos elogiam. Eu quero saber, né, qual que é o seu posicionamento com aqueles que nos criticam. E ele mostra essa pluralidade de ideias. Além do que, eu não concordo com as ideias dele, econômicas, mas eu respeito ele. Por quê, Evandro? Porque ele mostra coerência. Ele vive uma vida franciscana, pregando exatamente o modo que ele vive. Arremate, Zagarino. Mujica se sobrepõe a essa ideia de esquerda e direita. Mujica, por mais que ideologicamente e em termos de economia ele tenha uma vertente progressista, ele fez muito mais para a política em si, principalmente na questão ao respeito aos seus adversários políticos, no debate público, na luta contra a ditadura. É sempre importante lembrar que ele ficou preso quase 15 anos. Quase 15 anos porque ele era um legítimo guerrilheiro, podemos dizer assim. Então, a importância dele para a América Latina não se dá só ao Uruguai, mas sim serve também como exemplo para o restante de todos os nossos países aqui da América Latina, em razão de todos nós, independente de sermos de esquerda ou de direita, queremos que nós possamos viver numa democracia.